Todas as segundas-feiras nós temos o Evangelho do Lar, às 20 horas. Este Evangelho é à distância, ou seja, onde quer que eu esteja, eu posso me conectar às 20 horas e fazê-lo. E aí farei junto com todos que estão ao mesmo tempo conectados para o Evangelho. Se não, mas eu não faço o Evangelho na segunda, eu faço o Evangelho na terça. Você pode usar o Evangelho que vai ficar gravado na lista de Evangelho, ouvi-lo na terça e fazê-lo na terça, na quarta, na quinta, enfim, quando você quiser. Todas as terças-feiras, nós temos o Evangelho presencial. Nesse caso, aí eu preciso vir aqui às 19h30, tá? Fazer aqui com a Maíra. Depois, na mesma terça-feira, às 20h30, nós temos a irradiação. À distância também, é um trabalho à distância. Porém, aqueles que quiserem vir fazer pessoalmente aqui conosco, no Centro Espírita, começa às 20h30, podem vir fazer. No entanto, é um trabalho que foi criado para ser feito mais à distância, ou seja, em casa mesmo, eu posso entrar às 20h30 e fazer parte desse corpo mental, sentimental, emocional, que doamos a energia. Que ação somente na terça-feira, às 20h30. Tento fazer uma forcinha, está conosco. Todos estão convidados. Sexta-feira, nós temos uma palestra no YouTube. Toda sexta é colocada uma nova palestra no YouTube. Olha, gente, bom, assistam. Geralmente, ela aborda um tema bíblico. Atualmente, nós estamos abordando mais temas bíblicos e nos auxilia muito para a reforma íntima. E aos sábados, aqui conosco, nós temos a reforma íntima, que começa às 15 horas. Ele pode ser à distância ou presencial. Estamos aqui ao vivo, nesse instante. Então, quem quiser vir até aqui pode vir. E quem quiser ouvi-lo à distância, pode ouvi-lo também às 15 horas. Lembrando que, mas eu não posso ir no sábado. Não tem problema. Você, depois de um período de tempo que acaba a reforma íntima, nós editamos a reforma íntima e retornamos a colocá-la no ar. Então, você pode assistir durante a semana toda. Muito obrigado a todos os inscritos. Todo o coração, é um trabalho que a gente faz com muito amor, o Centro Espírita, a todos aqueles que nos ouvem, que nos buscam. E faça a sua parte também, faça a sua parte de caridade. Pega o link do canal e manda para quem você acha que vai gostar, que gosta de conteúdos desse tipo. Não deixe a pessoa sem ficar sabendo ou conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. 102. O cristão e o mundo. Jesus disse, e está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Vamos ler primeiro. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância ou na indiferença, seguem-lhe agora,
os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penunge das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não vejam. Esquecem-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores nas aspirações de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus próprios sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, agora nós vamos ler e vamos comentando, tá? Voltamos a dizer que foi o que Jesus nos disse, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Bom, nós sabemos que fácil não é buscar a evolução espiritual. Para ninguém. Muitos de nós somos iludidos, somos atraídos para uma determinada filosofia religiosa, corrente religiosa, religião, pelos encantos daqueles que se dizem dirigentes daquela religião, dizendo que assim que nós formos batizados, assim que nós entrarmos ali dentro, todos os problemas da nossa vida irão desaparecer. Todos. Porque tudo vem do mal, da perseguição do mal e etc. Bom, nós sabemos que isso é uma fantasia. E que aquele que realmente busca a elevação espiritual sabe que a partir do momento em que você começa a pensar em evolução, você não precisa nem adentrar em uma religião. Só de você pensar, acho que eu vou começar a buscar, estudar, analisar meus comportamentos, fazer uma reforma íntima, você já imediatamente vai encontrar, vai confrontar com as dificuldades do mundo, a perseguição do mundo. O mestre recorreu, continuando, o mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. O mestre tinha uma didática. Ele usava todo o cenário da natureza, da época, da história, do costume, para fazer com que o povo entendesse a mensagem imortal. Isso, para se fazer isso, exige muita técnica e muito conhecimento. Ele teria que abandonar, eu imagino um arcanjo corporificado no homem, teria que eliminar tantas maneiras de falar sofisticadamente para apenas colocar de uma maneira bem simplória o que o povo era capaz de entender. Olha só, não tudo o que ele tinha para ensinar, apenas o que o povo era capaz de aprender naquele momento. Então, ele não era um professor, ele era um mestre para capturar, perceber, sentir o que é possível ser dito e ensinado
para determinado grupo e o que é possível ser ensinado para outro determinado grupo. Tanto que o que ele ensinava para a multidão era uma coisa, depois para os apóstolos era algo mais profundo. Isso é natural. Continuando a lição. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Aqui ele mostra erva, espiga e os grãos maduros. Uma escala, né? 3 fases. Você planta a erva, ela nasce, cria a espiga vai amadurecer os frutos, que é o milho. Neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Aqui nós estamos falando do maior inimigo do ser humano. Nesse sentido, neste capítulo, é o mundo. Mas o maior de todos os inimigos é você mesmo. Ah, não vamos esquecer disso. É o teu ego, os seus pensamentos, os teus sentimentos, a tua ignorância. Isso nós não podemos esquecer. O maior inimigo do mundo seu é você. Você dorme com ele, acorda com ele, vive com ele e não acredita que ele está aí com você. Certo? Mas neste capítulo, Emmanuel quis dizer, vamos tirar esse inimigo que está em nós mesmos, que somos nós mesmos, e vamos tratar agora o mundo como sendo esse inimigo daqueles que querem caminhar, querem seguir, querem evoluir. Então, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. É natural, quando você vê uma pessoa que não tem religião, que não lê nada de útil, que não fala nada de útil, que vive uma vida adormecido, né? Nós temos estágios de desperto e adormecidos. Estamos muitos. O que é um ser humano adormecido? É um ser humano que caminha pelo mundo, ele come, ele bebe, ele dorme, ele procria, ele faz sexo, mas ele não se atenta a absolutamente nada que seus olhos não vejam, suas mãos não tocam, seus ouvidos não ouvem. Para ele, ele está ainda dormindo na ilusão do mundo criado para o mundo. Inclusive agora estamos começando a falar sobre os critérios da verdade, né? E o que alguns dizem assim, é interessante, como é que eu faço para mudar o mundo? Você primeiro precisa acreditar nesta mudança. Mas se eu acreditar, muda o mundo? Não. Porque milhões de pessoas têm que acreditar. A verdade só passa a ser concreta a partir de que a maioria, e quanto mais pessoas acreditam nisso. Quer ver um exemplo muito simples? Ninguém fala de guerra. A gente vive, anda, todo mundo acorda, vai trabalhar, brinca, passa, assiste futebol na televisão, ri bastante, assiste vídeo, ninguém fala. Assiste todos os filmes na televisão. Na televisão a gente vê gente guerreando, gente brigando, herói e tal. Ninguém comenta nada. Então, você está vivendo num mundo, no mesmo mundo que uma outra pessoa que sabe a quantidade de focos de guerra, violência e morte. Se você entrevistasse essas duas pessoas, parecem que elas estão vivendo realidades absolutamente diferentes. Perceberam? Uma vive uma realidade da guerra, mas como só ela vive e a outra do lado não vive, então o mundo está 50% dividido numa
no mundo de paz, tranquilidade, daquela rotina que eu levo, acordo cedo, vou pro trabalho, volto, como, bebo, o máximo que eu faço é ligar o alarme da minha casa para o ladrão não entrar, do carro para o ladrão não roubar. Parece que está tudo tranquilo, não parece? E do outro lado, alguém dizendo que Venezuela está em guerra, que a Argentina está estacionando nos conflitos, que a Rússia, a Ucrânia está em guerra, o continente africano está em guerra, e etc. Está todo mundo em guerra. Se eu entrevistasse alguém que tem um parente nesse local, essa pessoa ia citar para nós todo o índice de guerra do mundo, de violência. Agora, então, vamos entender. Qual é a verdade? Olha só. Olha o cheque que nós estamos entendendo. Qual é a verdade? Um mundo de paz ou um mundo de guerra? Depende da onde eu estou conectado. Né? Aonde eu estou. Para quem está conectado na guerra, a paz é temporária, porque logo chegará a guerra aqui. Para quem está conectado no mundo de paz aqui, essa guerra é pequenininha, logo vai acabar. A paz vai chegar lá. E assim fica. Agora vamos colocar assim, que todos nós começássemos a assistir televisão e ficarmos sabendo dos focos de guerra e locais de guerra no mundo. Logo, logo, a guerra ia se apresentar como realmente uma realidade no nosso mundo. Parece que, eu vou dizer mais ou menos assim, já virou o algoritmo do Google, da internet que eles chamam, né? A partir do momento que se interessa que você vai consultar um determinado título de um vídeo, de um assunto, imediatamente o algoritmo captura aquilo ali e começa a te enviar mais mensagens, te ofertando mais sobre aquele assunto do seu interesse. Daqui a pouco, você está lendo cada vez mais aquilo que você um dia teve curiosidade. E parece que o mundo se descortina diante de você com aquela simples curiosidade. Imediatamente, a partir do momento que você vai avançando naquela curiosidade, e aquelas demais áreas que você não clicou mais durante a semana, durante o mês, vão ficando em secundário e vai ficar em primeiro plano aquilo que você busca e aquilo que você se interessa. Imagine agora que milhões e milhões estejam fazendo isso agora. Então, dá a impressão que está nascendo a cada instante uma nova versão de realidade. Compreenderam? Realidade é aquilo que me interessa, aquilo que eu foco, aquilo que eu busco, aquilo que eu acredito. Por isso que eu posso estar neste mundo, nesta terra, neste planeta, e para mim espiritualidade não existe. Porque existe a matéria, não acredita em Deus e não acredita em vida após a morte. Eu posso estar sentado ao lado de alguém que acredita em Deus, que acredita na espiritualidade. Tem aquele que não acredita na espiritualidade, não acredita em Deus, não acredita na vida após a morte, ele não tem informação nenhuma sobre espiritualidade. E está tendo uma vida normal. Para ele, essa é a realidade. Para a pessoa espiritualizada, conectada em Deus, buscando a religião, tem 1 milhão de informações a respeito. E para ela, aquela é a realidade. Quando o homem... Por que eu estou falando isso? Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ou seja, focado nisso, na escolha da vida dele, essa é a realidade dele. E essa é a realidade do mundo para ele, indiscutível. Quando nós fazemos isso, ele diz assim, ninguém lhe examina os passos, ninguém fica olhando para ele. Quando o homem é do mundo, quando o homem é comum, é um homem comum no mundo, ninguém está interessado na vida dele. É um João Ninguém, a não ser que ele seja famoso, né? Por ofertar algo diferente deste mundo que faz parte da realidade de outros que dormem neste mundo. Então, ótimo, ele fica famoso. Ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração
A erva tenra, assim, calma, da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Agora, você começou a falar do amor, de alguma coisa que foge desse sono hipnótico, dessa ilusão do materialismo, imediatamente você vai ser um objeto de curiosidade. Milhares, continuando a leitura, milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Agora você vai ter vigilantes. Não estamos falando de seguidores. Tá? Nós estamos falando daqueles que bisbilhotam, ficam observando, acompanhando a sua vida para saber suas falhas, seus erros, seus enganos, seus escorregões. São aqueles que não só querem saber disso, como adorariam divulgar isso. Porque você sabe, nós sabemos, existem aqueles que inauguram um caminho, são os líderes, que lideram uma onda, um trabalho, e aqueles que vivem à sombra dos que lideram, das lideranças, né? E que, às vezes, ganham, infelizmente, mais like do que daqueles que lideram, né? Porque aqueles que lideram, às vezes, têm um trabalho árduo, duro, leva a pancada, pega a enxada na mão, o facão na mão e vai abrindo o caminho na mata. E aqueles que vêm atrás, só dizendo, ó, esqueci esse capinho aqui de cortar. Olha, não tirou aquela pedra do caminho. Olha, ele pulou o buraco e não jogou. Às vezes são mais vistos, que a gente adora falar da vida dos outros. Então, é natural que aqueles que estão liderando uma caminhada, eles estão sendo observados. Nós estamos falando daqueles que observam com essa tendência, tá? A verificar os erros, as falhas, as quedas. Continuando. O pobre, ele está falando assim, o pobre aspirante, aquele que começou a pensar na sua própria reforma íntima, ao título de discípulo do Senhor, ainda nem passa de folhagem promissora. Está começando, é um brotinho. E já lhe reclama espigas das obras celestes. Já fala, ué, e aí, não está produzindo coisa boa? Conserva-se ainda longe da primeira penunge das asas espirituais, que já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Ou seja, esse pretenso seguidor de Jesus, porque a gente não sabe nem se ele vai continuar, nem alçou voo e já todo mundo dizendo, ué, mas ele está passando problema disso, problema daquilo, ele errou disso, ele errou daquilo, ele falou torto, ele falou, já querem que ele seja perfeito. Ele está começando a caminhada e já estão lhe exigindo perfeição. Já fazem a comparação dele com o Cristo. E ele está falando assim, muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não vejam e falam, meu Deus, não aguento essa pancada. Né? Porque todo líder, todo mundo que... Esse líder é de quem, Guto? Não é só o líder dos outros, mas o líder de si próprio. Quando é que eu me torno líder de mim mesmo? Quando você age, quando você faz, quando você escolhe da sua cabeça. E não para seguir ou agradar alguém. Quando você analisa os fatos e faz suas escolhas. É ali que você é líder de si mesmo. Esses líderes de si próprios também, tá, são perseguidos. Não tem como. Porque se destaca da grande maioria, né, que estão vivendo um sonho coletivo de hipnose. Quando eu me torno o meu próprio líder, o meu auto-líder, eu começo a perder essa curva, essa linha prevista da estatística. Por exemplo, se eu jogar tal fato aqui, eu tenho certeza que tantos milhões de pessoas vão morder, vão seguir. E aquele auto-líder não segue. Ele foge
das estatísticas, das análises. Então chama atenção. E vão ser acompanhados cada vez mais de perto. Alguns não aguentando esta pressão, este acompanhamento do mundo, esse julgamento, porque eu fico o tempo todo, se ele escorrega, se ele tropeça, como é que ele tropeçou? Ele não tinha benfeitores que tinham que adivinhar que ele ia entrar e ia tropeçar. Como é que ele errou? Como é que ele falhou? Como é que ele se enganou? Cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê isso? Cadê aquilo? E aquela cobrança. Muitos não aguentam. Não suportam e voltam para o lodo. Abandonam literalmente o esforço de autoliderança, de liderança. Esquecem-se. Esquece o mundo. O mundo está se esquecendo de que as almas ansiosas, né, que querem caminhar, evoluir, dar novas diretrizes, que não querem seguir a maioria, ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Quando você vê alguém tentando fazer reforma íntima, lutando para evoluir, para crescer, para acordar, para despertar dessa ilusão, ele já enfrenta a maior luta interior. Não precisa ninguém pisar, ninguém apontar, ninguém acusar, ninguém julgá-lo. Ele já está enfrentando a maior disputa. Ele teve a coragem de rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir o que ele esperava subir com isso. Então, quando ele faz isso, não é simples. Já está carregando uma enorme cruz. Dentro da velha ignorância, que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se. Calma lá. Então, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Vou parar por aqui. Por quê? É importante eu entender que, lembra que nós falamos em outra reforma íntima, na anterior, eu só consigo me sintonizar aqui fora com aquilo que eu trago aqui dentro. Não tem fórmula para o sucesso. O meu sucesso está em eu conseguir, né, expor aqui fora a necessidade, a ansiedade, a busca da grande quantidade do público que está buscando. É isso. Isso seja na política, na religião, seja em qualquer lugar. Por exemplo, vou falar uma coisa simples. Na religião nós sabemos que a multidão, a maioria das pessoas buscam fenômenos, curas e milagres. 3 temas simples. E tem outra. No milagre tem o ganho material, a prosperidade. Prosperidade aqui é só no âmbito material, financeiro. Então, nesse sentido, se eu começar a falar esses temas, eu acabo atraindo uma multidão que busca exatamente isso. É natural que o sucesso, então, de sintonia, de visualização, de busca, é muito grande. Tá certo? Então, ele está dizendo assim, que nós ainda estamos presos muito nessa animalidade do homem. Por exemplo, começa a surgir polêmicas na política, problemas de guerra no mundo, e cada um de nós temos uma natureza dentro de nós. E aí surgem os líderes, os pretendentes líderes.
Se eu sou uma pessoa violenta, mas que me guardo, imediatamente eu assisto um discurso em que aquela autoridade diz: peguemos nossas armas, vamos para a rua, vamos. Achei o cara que fala para mim, fala por mim, fala comigo. Óbvio que eu não sintonizaria alguém que dizia assim: vamos orar. Calma, gente, está tudo na mão de Deus. Deus sabe. Então, eu já não me sintonizaria com ele. Seria um outro grupo, um outro tipo. É o que está vibrando dentro de nós. Buscamos identificação de caminhada, de inspiração, de conceitos. É natural, nós somos assim. O homem velho está buscando a animalidade do homem. Por isso, naturalmente, estamos elegendo sempre líderes atualmente, líderes berrento, briguento, que xinga, que fala, que grita, que joga na cara tudo que o outro faz. Alguns dizem assim, tem que ser assim. É o que todos nós, a grande parte, estamos buscando. Mas se olhássemos um Jesus, com certeza ele não seria escolhido. Mas se não for escolhido, o mundo não vai mudar. Depois que Jesus veio ao mundo, o mundo mudou. Há uma diferença entre mudar coisas materiais no mundo e mudar leis materiais no mundo e mudar a consciência do mundo. Os homens evoluídos espiritualmente mudam consciências. Trabalha de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus veio no mundo e os hebreus eram escravos dos romanos. Ele morreu e tudo continuou. Escravo dos romanos. Então, ele não mudou o mundo aqui fora, mas a mente das pessoas começaram a mudar. Nunca mais foram as mesmas. E a cada vez que o tempo se passa, as mentes estão mudando. Aquela vitória do Cristo começou há 2000 anos atrás e nunca mais parou. É como se fosse um vírus de ideia e de pensamentos. E vai a cada tempo tomando conta de uma consciência, de outra consciência, de outra consciência. Alguns dizem, mas o bem demora demais. Pelo amor de Deus. O mal era mais fácil. Não era mais fácil Jesus dizer assim, vamos, o exército de anjos, destruir tudo aqui e nos libertar dos romanos. É que nós queremos a liberdade de opressores, de países, de pessoas, de líderes, mas não queremos ser livres de pensamentos, não queremos ser livres de ideias, livres de sentimentos. Nós só queremos um mundo melhorzinho. Não queremos um mundo bem melhor do que esse. Só queremos algumas coisinhas. E na nossa santa humildade, a gente cita algumas coisinhas que podiam melhorar na nossa vida e o mundo já estava bom. Então, ele diz assim, se o companheiro pretende elevar-se, se você começar a falar assim, não, eu não quero mais o melhor desse mundo, eu não quero as coisinhas ajeitadas desse mundo, eu quero elevar-me acima deste mundo. E elevar-se acima deste mundo é não me sentir mais atraído por nada que seja o melhor deste mundo. Melhor. Pensa numa vida máxima que você podia ter em tudo na tua vida. Não atrai aquele que quer uma vida além, acima deste mundo. Não atrai mesmo, em hipótese alguma. Não atrai mesmo. Então vamos lá, vamos continuar.
Ainda diz bem assim, pelo amor de Deus, isso não. O homem na animalidade, o companheiro. Então, basta elevar-se, já lhe exige de pronto as credenciais positivas do céu. Então, se você começar a querer se modificar, deixar de fazer o que todo mundo faz, o que a maioria faz, o que todo mundo sempre fez, o que estavam fazendo antes de você, quando chegou ali, alguém vai dizer assim: cadê suas credenciais do céu? Quem lhe ordenou para fazer? Quem é você para estar aqui falando isso ou dizendo para fazer aquilo? A gente já fica assim, né? Quem é você? Olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Lógico que o aprendiz sabe que ele está começando e que ele não tem todas as respostas. O aprendiz sabe que vai levar muito tempo para alcançar os degraus da evolução. O aprendiz sabe que até que ele alcance esse degrau de evolução, ele vai errar muito, ele vai falhar muito, né? Mas o mundo não está te perdoando, o mundo não vai lhe perdoar. Você pode fazer o que você quiser de absurdo neste mundo. As pessoas vão dizer assim, coitado. Não, não fala mal, não. Veja só, hoje nós temos uma pureza política do processo, né? Mas se você for uma pessoa que está lutando por um caminho do bem e fizer uma vírgula, que nem é tanto erro assim, aquilo vai virar um absurdo de errado. Tá certo? Por quê? Porque no mundo que nós estamos, acertar é algo extremamente estranho e errar é algo perfeitamente normal. Então, resta ao cristão, que não resta ao cristão que está, então, ouvindo essa mensagem e que está pensando, puxa, eu estava pretendendo crescer, evoluir, arrumar minha casinha mental, minha casinha emocional, sentimental, né? Então ele resta ao cristão cultivar seus próprios sublimes e ouvir o mestre. Opa, seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Conecta ao mestre, não à multidão. O mestre interior da sua consciência, conecta a ele, tá? Mantenha-se sintonizado a ele e cultiva os propósitos sublimes. Sabe quais são os propósitos sublimes atualmente? Está mais fácil do que antes de dizer. É aquele que todo mundo diz que é bobo, aquele que está seguindo esse propósito. Por exemplo, quer ver um propósito sublime hoje que já está muito atacado na nossa cultura? Perdoar. Fala, não, hoje quem perdoa é bobo. Tá certo? O que mais? Não aceitar uma propina, um dinheirinho, a mais, para você curtir suas férias. Para você merece. Esse aí também já tá fácil, né? Então, tudo que o mundo aponta como normal, perfeitamente normal, todo mundo faz, isso aí não é um propósito sublime. Porque se todo mundo estivesse fazendo, que todo mundo que faz, ou verifica quais são os nomes que eles têm, quais são os títulos que eles carregam. E não é um cristão que carregaria esse título. Então, é aqueles que todo mundo está dizendo, você é muito bobo de fazer isso. Não, isso ninguém faz, não. Isso é perca de tempo. Ah, você não vai dar conta, você não é perfeito. Então, esses são os propósitos sublimes. E ouve o mestre. Aí, o que o mestre te diria? Você fala assim, então eu vou ouvir o mestre, mas o que o mestre me diria nesse instante? Ele diria assim para você, primeiro a erva, primeira semente, depois a espiga, e por último o grão cheio de trigo. Ou seja, cristão, que está começando agora, não dê um passo muito além. Não dê um passo além. Tá? Dê um passo que você é capaz de se equilibrar. Não dê um passo também menor do que aquele que você deveria dar por medo de errar.
dê um passo convicto. Aquele na sua medida de andar. Firme. Mas e se eu errar? Corrige. E se eu acertar? Não se vanglorie. E nem anuncie isso a muitas pessoas. Quanto mais você anuncia, mais perseguidores você alcança. Porque é sempre assim, o bem, ele, quanto mais alto ele for, mais ele ilumina. E mais incomoda e a escuridão também. Porque se eu estou próximo do chão, eu incomodo pouca escuridão. Mas se eu estiver na altura do sol, eu elimino toda a escuridão de uma face da Terra. E não é possível que as consequências serão as mesmas, óbvio. Tá certo? Então, dê um passo tranquilo, sem afobamento, sem pregações excessivas, principalmente cobrança de atitude, julgamento alheio. Foque em você. Foque em você e no Cristo. Sempre. E não tente tirar, observar louvores dos que estão aqui no mundo, aqui fora, né? Dos que estão aqui do lado de fora. Não pense nisso. Em momento algum. Eu diria que você está andando numa corda, num fio muito fino, uma altura muito grande. Eu diria para você, não olhe para baixo. Olhar para baixo significa não espere aplauso do mundo. Espere dormir tranquilo, sentir-se tranquilo, equilíbrio e paz. E isso, este mundo não te dará. Então, o que você está buscando? Se você está me entendendo, cristão, se você está buscando paz, harmonia, equilíbrio, você tem que estar de olho para dentro de você. Aqui fora não encontraremos. Por enquanto, por uns 100 anos ainda, isso que nós estamos buscando. Então, estima do mundo é o título. Está no... Jesus nos diz, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Como eu sempre falo, essas lições desses livros, dessa coleção de Emmanuel, de Chico Xavier, a chamada coleção Fonte Viva, os capítulos são colocados numa sequência em que um completa o outro. Às vezes eu só entendo um capítulo quando leio de 2, 3 ou 4. Tá? Então vamos lá. Veja como a estima do mundo, que é o capítulo 103, vai completar o capítulo 102. Vamos ler e depois comentamos. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes confere apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres. Senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja. A afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso,
que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa, o discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe aniquilariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É lógico disputar a estima de um mundo que, mais tarde, será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Deixou uma coisa para a gente pensar, né? Veja como ele é muito complementar da primeira lição. Então, se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Muitos discípulos, vamos agora ler e comentar, muitos discípulos do Evangelho existem. Ciosos, zeloso de suas predileções, de suas escolhas, né? E pontos de vista, do seu conhecimento no campo individual. Há muitos discípulos, muitas vezes a gente coloca assim, eu tenho alguns pontos de vista, algumas escolhas, algum conhecimento, e eu me torno muito zeloso nisso. São coisas minhas, são coisas pessoais minhas. Tipo, eu não faço isso, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu faço aquilo. Essas escolhas, essas seleções, o discípulo acaba se tornando zeloso, cuidadoso com isso, dessas predileções. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar, lhe deixam muito triste. Então, falsas concepções lhe ensombram, lhe infelicitam, lhe entristecem o olhar. Quase sempre, e há uma coisa aqui que ele está dizendo, ao mesmo tempo que o discípulo do Evangelho tem seus conceitos, né, bem escolhidinhos, bem selecionados por ele, e cuida desses conceitos para que eles não sejam violados ou violentados, esses conceitos geram-lhe concepções, certo? Falsas concepções. Né? A gente começa a ter, somando esses conceitos, crenças sobre acontecimentos, fatos do mundo. E isso acaba entristecendo o olhar desse discípulo. Você fala, mas estranho, não deveria deixá-lo mais feliz, mais alegre? Agora ele vai explicar por quê. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhe exornam o caráter, feita o caráter, que enfeita-lhe o caráter. Tá? Então, vamos ler agora com a tradução. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhe enfeitam o caráter. Quer dizer, ele está entristecido porque ninguém está reconhecendo aquilo que ele selecionou, que esse discípulo, esse servidor do Cristo, selecionou como sendo bem cuidado por ele, no seu ponto de vista, como uma virtude. E ele gostaria que todo mundo que olhasse para ele enxergasse essa virtude que ele tanto cuida. Então, ele está triste porque não está havendo um reconhecimento público dessa virtude, que, segundo ele, está ali exornando o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Então, às vezes, quando nós olhamos um cristão que trabalha com a sua reforma íntima, luta para preservar alguns conceitos, para se pôr, para cumprir esses conceitos,
e não vemos nele um olhar alegre, leve, pelo menos, diante do mundo tão pesado. Talvez porque estamos sendo feridos no nosso âmago, na profundidade da nossa vaidade. Porque talvez nós quiséssemos ser reconhecido, ser visto, ser admirado ou respeitado, exatamente por esses conceitos, por essas virtudes que a gente tanto trabalha em nossa vida pessoal, para ser esse ornamento da nossa personalidade. E aí, de repente, as pessoas que estão à nossa volta não enxergam isso, não veem isso, nem percebem isso. Ainda mais as autoridades transitórias do mundo, então, nem lhe confere apreço. Aí aqui, ó, eu posso estender a transitoriedade do mundo, mas aquela transitoriedade, muitas vezes, do meu local de trabalho. Às vezes eu sou uma pessoa dedicada, eu sou no meu local de trabalho uma pessoa muito ética, muito responsável, muito correta. E eu gostaria que isso ornamentasse a minha pessoa, que todos do meu trabalho enxergassem isso em mim, mas principalmente a autoridade do meu trabalho, os meus chefes, olhassem para mim e dissessem: o Guto é virtuoso, o Guto é um homem honesto, o Guto é um homem correto, o Guto é um homem certeiro, alguma coisa assim, alguma virtude que eu carrego. O Guto é um homem trabalhador. Eu conto com isso, então eu estou contando com esta visão alheia a meu respeito. Especialmente nos critérios que eu escolhi, estou zelando por ele todos os dias no meu local de trabalho. Mas isso não acontece, ele está dizendo aqui. Por quê? Eu não recebo esse reconhecimento público. E ainda, quando não recebo, ainda às vezes marca mais ainda, quando eu preciso desse reconhecimento, porque eu pedi um favor no meu local de trabalho, né? Eu fui lá e pedi uma concessão, um favorzinho, e estou pautado, eu sentei em cima de cá, isso aí vai vir para mim, isso aí ninguém vai negar para mim, porque eu sou uma pessoa que sempre prezei por isso, por algumas virtudes que ornamentam. Então, todo mundo que está olhando para mim está enxergando isso em mim. Então, o pedido que eu estou fazendo, com certeza, vai ser sim, e de repente vem um não. Ainda não. Agora não. Certo? E aí vem aquela tristeza, aquele choque. Meu Deus, então, o que é isso? Ninguém está me vendo, enxergando o meu trabalho, o meu esforço. Perceba que não está nas pessoas o problema, está em mim, que fiz tudo isso pensando que aquele apreço viria certeiro. O texto está falando aqui que alguns discípulos estão entristecidos, um pesar nos ombros, porque eles fizeram. Aqui ele coloca como um cristão, mas a gente pode colocar isso em tudo na nossa vida, que a gente está fazendo algo, né, para o retorno daquilo que a gente está fazendo. No caso do cristianismo, é o retorno de que as pessoas nos vejam, pelo menos, como seres humanos esforçados para seguir o Cristo. E muitas vezes isso não é reconhecido. Quando eu falo de autoridade, das autoridades transitórias do mundo, eu estou falando em todas. No meu local de trabalho, meu chefe, na minha família, se eu sou um filho, meus pais, se eu tenho minha família, né, se eu sou o pai e a mãe, às vezes eu estou indo, servindo ao Cristo, servindo ao amor, fazendo a reforma íntima, lutando, e minha família não me reconhece, não vê isso, não analisa, não valoriza, não está nem aí para mim. Na religião também é quando eu acho que eu já tenho um certo merecimento, e aí eu invisto, apoio-me totalmente nesse merecimento, e bumba, veio não. Ainda não, agora não. Como assim, Guto, merecimento? Às vezes eu acredito, coloco na minha cabeça, suponho, que eu possa receber determinadas revelações,
porque eu já tenho um certo tempo de trabalho, um certo conhecimento na doutrina espírita, então eu já chego e quero saber de alguma coisa que é da minha vida passada. E aí o benfeitor fala, agora ainda não... um dia, quem sabe, posso te dizer, agora não é o momento, você não está preparada para isso. Isso dá um impacto, né? É qualquer coisa que possa vir dizendo não para mim, e eu esperava que já teria conquistado, angariado aquele direito. Está continuando agora. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, não espere, cristão, não espere aplauso do mundo. Não espere ser visto pelo mundo, nem reconhecido pelo mundo. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele vem de dentro para fora. Quando sair aqui fora, é porque esse reino de Deus já está imenso dentro de você. De certa forma, que já sai pelas suas palavras, comportamento, pensamento, você já exala por todos os poros do seu corpo, da tua vida, o reino de Deus. Então, deixa ele amadurecendo ali dentro, é igual ao capítulo anterior. Deixa a erva aí dentro de você, deixa ela crescer, deixa ela amadurecer, botar, né? Então, não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se, se destacam, né, se sobressaem em detentores de prerrogativas terrestres. Ou seja, no mundo terreno, somente aqueles que se destacam na vida financeira ou na vida política é que vão ter esse espaço de reconhecimento, de aplauso e de aceitação pública. Senhores quase absolutos, está falando, senhores quase absolutos das homenagens pessoais, até nome de rua se coloca. O maior bandido que existe na história, e aí você ainda vai morar naquela rua que tem o nome do bandido. Infelizmente é assim. Então, e dos necrológios brilhantes. Necrológios são elogios fúnebres, no momento da morte, depois da morte. Aí ficam falando, depois que ele morreu, que ele era um santo, que ele era perfeito. Isso é o que mais a gente vê, né? Principalmente, eu não conheço ninguém que depois que morreu não recebe algum destaque. É geralmente o que nunca recebeu enquanto é vivo. Mas depois que morre, recebe. Até porque, né, já morreu, não compete mais por ninguém, ninguém mais tem medo, ninguém mais tem isso. Então, já faz parte da nossa cultura e até a chamada pseudo-humildade aceitar que uma pessoa é um pobre coitado que morreu. Coitado, morreu. Então, não existe nada pior do que não sentir pena de um pobre coitado que morreu. Então, é até bonito a gente elogiar alguém que morre. Né? Se você falasse a verdade, mas ele morreu. Quando a gente sabe que a morte não existe e que deixou a vestimenta e continua vivo. Está lá do outro lado, inclusive ouvindo as nossas declarações. Então, esses que dominam a vanguarda financeira e política, eles se destacam no mundo. E tudo que a gente vê de homenagens vão para eles. Aí ele está dizendo, os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja. A feição do que ocorre com o próprio Pai, comparando os homens de bem e a Deus, muitas vezes há muitos filhos de Deus que nem acreditam na existência do Pai dele, do Criador dele. Outros acreditam na existência de Deus, mas não ficam lembrando dele quase nunca, né? Lembra um momento ou outro, alguns momentos, algumas horas
da semana e pronto. Então, os filhos do reino, às vezes, se sobressaem. Nós estamos vendo que hoje nós ainda elogiamos, por exemplo, Divaldo Franco, Chico Xavier recebeu algumas homenagens, mas do grupo a quem se sentem em sintonia, né? Mais desse grupo. Aí a gente vai ver alguns elogios, algumas homenagens. Mas, em caráter geral, é mais os homens financeiros e políticos. Se Jesus, ele está falando assim, ó, se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como um malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? Então, se estivéssemos seguindo Cristo passo a passo neste mundo, com certeza, o que você teria arrecadado no momento da sua vida aqui? Paz, equilíbrio, harmonia, saúde. O resto do mundo é meio difícil nós adivinharmos. O que eu estou falando é verdade, porque é bem diferente do que a gente ouve na maioria, que diria assim, olha, se você tivesse cumprindo suas obrigações espirituais, sua vida seria um sucesso, você teria de tudo de bom, todos os problemas teriam resolvidos, você não ia adoecer, né? Seria, gente, uma tremenda enganação. Porque Chico Xavier, é importante nós entendermos, ele tinha mediunidade de cura, curou um monte de pessoas. Só não ficou conhecido por isso porque ele proibia as pessoas que ele curava de contar isso aos outros. Porque senão haveria uma outra multidão lá e ele faria um trabalho que não lhe cabia. O trabalho dele era psicografia e atender a espiritualidade através dos necessitados, né? Dos espíritos necessitados. Então, mas ele, sendo médium de cura, ele tinha um rim paralisado, ele tinha glaucoma em altíssimo grau, ele tinha labirintite, né? Ele tombava o corpo e não conseguia voltar mais sozinho, não andava em cadeira de rodas. E aí? Mas dormia. Tinha uma vida tranquila, vivia muito bem e quase chegou a passar dos 100, né? Então, no mundo de hoje, essa é a vida do cristão. Eu estou falando a verdade, né? Agora, mas o que eu busco é o sucesso. Através da religião, eu quero o sucesso no mundo. Olha, você pode vir a ter sucesso neste mundo se for necessário para a sua evolução, se for provas necessárias na sua vida. Aí você pode estar cumprindo a sua missão e aquela prova vai chegar, que é o sucesso, e esta sua missão bem cumprida vai te dar toda a proteção para você não se iludir com o sucesso e acabar se perdendo. Ou então, mas se você não tiver isso já como uma prova na sua vida, ou seja, não vai ser útil para a sua evolução, você pode cumprir todas as linhas de servir ao Cristo. Não vai ter sucesso. Porque não é para você. Tá? Nem tudo é para todo mundo. Nem todos vieram para casar. Nem todos vieram para ter filho. Nem todos vieram para ser missionários. Nem todos vieram para ser santos. Nem todos vieram para ser políticos. Nem todos vieram para ser rico. Nem todos vieram... Ah, mas você está dizendo que então se eu vim para ser pobre... Pobre... Calma. Pobre... Vamos falar um pouquinho. Pobre, ninguém veio para ser pobre, passar necessidade. Você veio para ser simples, ter uma vida simples, mas não passar necessidade. Tá certo? É bem diferente. Você pode não ter sobrando na sua geladeira, mas não lhe falta no dia a dia. Tá certo? A menos que
Nem para isso, nessa vida, perdão, você veio para passar necessidades financeiras. E aí, quando você cumpre todos os seus critérios de reforma íntima, de evolução, né, de aprimoramento, você assim mesmo vai passar algumas, não tão severa como você passaria, mas passará sim em alguns momentos, para que até você teste se você está compreendendo as regras da evolução. Porque tudo que te acontece tem um porquê. É importante eu entender isso, porque muitas vezes eu vejo pessoas dizer assim, o espiritismo, todo mundo fica pobre. Eu vi até um vídeo, o cara falando assim, ó, todo mundo que entra no espiritismo é pobre, fica pobre, fica pobre. Eu falei assim, não, eu não conheço, eu acho que todo mundo está entrando já é pobre antes de entrar. E aí não fica rico, mas nunca vi alguém ficar pobre. Esse eu não conheço. Me dá um nome aí, porque eu quero saber de quem que está ficando pobre. Mas, infelizmente, a doutrina espírita não enriqueceu ninguém, né? Não deu... A não ser... Gente, calma, vamos lá. Eu estou falando de uma doutrina levada a sério. A sério. Eu não estou falando... E aí eu estou falando de qualquer religião levada a sério. Porque eu vejo muito, inclusive na doutrina espírita, algumas pessoas ganhando dinheiro, sim. Como vejo no catolicismo, quando vejo no evangelismo, como vejo em todas as religiões, alguns oportunistas que aproveitam o seu destaque, a sua notoriedade, sua visibilidade e começam, então, sabe, já falamos isso em outras reformas íntimas, a não querer, por exemplo, a mais dar palestras em outros centros espíritas, se não receber uma vultuosa quantia, alegando que suas palestras deixarão de ser vistas na internet, de receber uma visibilidade, etc, etc. Bom, mas eu estou falando de gente séria agora, estou falando de uma religião séria. Quando a pessoa não usa da religião para ganhar, para subir na vida, para se elevar, realmente ela vai receber aquilo que ela veio programada. Não existe nada por acaso no mundo. Eu sei que é difícil entender, porque tem hora que a gente fala uma coisa e não se atenta a isso. Se nada é por acaso, se nada cai do céu, por que eu acho que de um determinado momento eu posso, por acaso, escapar por uma linha de sucesso, digamos assim, de alguma coisa, seja dinheiro, fama, glória, saúde, coisa boa, ou escapar por alguma coisa de ruim que não era para acontecer na minha vida. Porque os dois são processos, né? São acasos de acontecimento. Eu não posso adoecer por acaso. Também não posso ter uma saúde por acaso. Eu não posso ficar pobre por acaso. Também não posso ficar rico por acaso. Porque o acaso não existe. É isso que eu estou querendo dizer. Mas então eu não vou trabalhar? Então eu vou me matar de trabalhar. Olha, então tomem cuidado, porque esse matar, esse excesso do matar, o trabalho é necessário, mas o matar se eles trabalhar, pensa que vai ficar rico? Não vai, não. Se não estiver programado para isso. Programado, que eu quero dizer, não é predestinado, porque não existe predestinado. Mas você não estiver pedindo para você, para a tua evolução, aquele patamar, uma vida que vai lhe promover testes. Mas tudo, peraí, pelo amor de Deus. Todos os dias você dorme. Todos os dias você conversa com teu benfeitor. Todos os dias você está aferindo a sua vida com aquilo que você quer para você depois que morrer, desencarnar. O seu benfeitor, ele é um especialista nisso, a dizer, olha, o caminho que você está ok, vai te ajudar. O caminho que você está não vai ajudar em nada. Olha, o caminho que você está vai piorar o seu futuro depois que desencarnar.
Isso é muito fácil para ele. É como um médico olhando sua alimentação e fala: olha, o que você está se alimentando, muito bom. Você provavelmente vai ter uma boa saúde. Olha, o que você está se alimentando, não adianta nada. Se bater uma gripe, você vai pegar. Olha, da forma que você está se alimentando, você vai adoecer e vai ficar pior. Ele é só especialista no corpo físico, na saúde humana. Então, na parte espiritual, nós temos benfeitores que nos dizem. Daí, quando você, no mundo físico, encarnado, começa a querer algo que não faz parte da sua necessidade de evolução, o seu benfeitor tem que te orientar e dizer: olha, você pode querer, pode até conseguir, mas se você conseguir, você vai se perder, você não tem estrutura. Você não tem estrutura emocional, você não tem estrutura psicológica, não vai dar certo. Você vai perder, você ganha no mundo físico e perde depois que desencarna. Uma coisa é você querer e não ter o chamado merecimento, né, para evoluir. Outra coisa é você querer, mas eu quero mesmo. Aí o benfeitor fala: bom, aí você vai ter que conseguir pelo lado negro da coisa. Aí você vai falar: existe isso. Pô, mas é o que mais existe nesse mundo. Sucesso, fama, glória, em todos os sentidos da vida. Gente, o mal pode nos dar muito mais do que o bem, porque o bem só pode dar aquilo que me faz bem. O mal pode dar tudo que você desejar, principalmente se você te fizer mal. Entenda que é mais poderoso nesse sentido. E é geralmente o que mais, às vezes, nós usamos. Aí eu falo assim para o PFT: então, pela via do bem eu não posso conseguir. Não tem como. Mas tem o câmbio negro aí no meio da jogada. E aí, a que você olha de lado assim, tem 500 te oferecendo tudo que você imaginar, desde que você pague o preço. Agora, se você for o caminho do bem, aí ele vai falando: se Jesus foi chamado de feiticeiro, crucificado como um malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, o que você não deve esperar? Então, veja que o cristianismo não fez parceria, não fará parceria com prosperidade material, financeira. Não tem nada a ver, nunca teve a ver e não está escrito na Bíblia. Apenas quando a prosperidade embute as áreas, 5 áreas de equilíbrio, mas não uma única, 1, 2 ou 3. Entenda isso. E isso tem que estar de acordo com a sua programação encarnatória, que você fez junto com o teu benfeitor. Não pode estar dissociado da sua programação reencarnatória. Senão, aqui viraria uma loteria. O discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se você está aqui para trabalhar para o bem, para o teu próprio bem, e primeiro para o teu próprio bem, para a tua evolução, para o teu caminhar, para o teu desenvolvimento, e depois para o bem dos outros, então, essa é a sua prioridade. Daí, não é para você usar daquilo que você considera vantagem, daquilo que você gostaria de viver, daquilo que você se iludiu por alguns momentos. Tá? Porque se um benfeitor não fizesse esse trabalho que eu estou falando para você agora, você seria o primeiro a jogar na cara dele e dizer: mas naquela época eu era mais jovem, eu era ignorante, naquela época eu estava iludido com aquela determinada coisa. Eu queria, por que você não falou que eu não tinha condições de ter? E se ele te desse, e você ia dizer assim: por que você me deu? E aquilo ali que me derrubou. Você não seria o primeiro a dizer isso para ele, ele não vai ouvir isso de você, porque com certeza ele não te dará aquilo que não faz parte da tua programação. Tá certo? Isso não significa que você não pode obter. Não vai obter pelo meio lícito, correto. Mas vai obter por outros. Pode obter, sim. E será, quando obtido pelos outros, será mais uma prova, mais um teste. Que você não precisava passar. Lembra? Olha,
Eu cheguei e pedi ao meu benfeitor, olha, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser um homem rico. E o meu benfeitor disse assim, Clúdio, você não tem condição, não está na sua ficha reencarnatória, na sua programação, você não tem condições emocionais, mental para lidar com muito dinheiro, você vai se enrolar nisso, vai fazer muita gente sofrer e vai fazer você sofrer também. Talvez você vai ficar até usuário de droga e se matar de overdose. Aí você vai falar, não, mas eu quero, eu tenho sim, você está errado, né? Então ele vai falar assim, bom, pelos meios do bem é impossível. Aí do lado aparece um monte oferecendo tudo. Você fala, bom, então eu vou seguir o lado errado. Beleza. Não há problema. Ninguém vai te impedir. E não está errado. Você tem o direito de escolher. Tá certo? O benfeitor fala, bom, tudo bem. Vou sair, vou deixar meu professor de prática entrar. E o professor de prática chega e fala, o que eu quero é dinheiro. Ele não vai me dar. Não, tá tudo certinho. Vou te dar seu dinheiro, vou te dar muito dinheiro. Beleza. E dali por diante você vai receber as orientações, sugestões, vai embora, vai caminhar. Puto, mas você falou que não estava na minha ficha reencarnatória, que eu não tinha merecimento. Agora você tem merecimento porque é um teste para você mesmo. Já que você não acreditou que o planejamento dos bons espíritos, você vai agora ver se o seu planejamento sozinho, sem o acompanhamento deles, vai dar certo. Ué, um teste para você, não tem problema nenhum. Aí você vai ter, hora que você chegar lá em cima, aí vem as cobranças, a falta de preparação, aqueles problemas, e o benfeitor só vai falando assim, eu falei para você que não ia dar certo, eu falei para você que não ia dar certo, e vai, buf, acabou tudo, explodiu tudo, você se perdeu em tudo, e aí, quando você desencarna, ele fala assim, você vai acordar do outro lado com a cabeça desse tamanho, né? Ah, eu tô perdido, tô acabado, tô destruído, não tem valor nenhum, tudo. Seu benfeitor, calma. Foi uma escolha errada de experiência. Lógico, você vai ter que encarar as consequências, mas chega de julgamento. Tá certo, não tá errado. Você não é a pior pessoa do mundo, nem a melhor pessoa do mundo. Ninguém tá aqui para julgar ninguém. O que eu quero dizer é que agora você vai ter uma caminhada aqui no umbral bem longa, né? Mas chega de se punir. Cumpra agora as consequências, encare as consequências, tanto quanto você encarou o seu pedido, tá certo? Sem lamentação, sem autopiedade, e vamos em frente, eu estarei com você e tudo mais. É bem tranquilo assim eles, é bem tranquilo, porque a vida é sua, não é de ninguém, nem de benfeitor algum. Então eles só te orientam. E aquilo ali acabou te servindo, e ele fala assim, e aproveita as consequências da sua escolha para que você evolua e não peça de novo, né? Provavelmente a gente é capaz de pedir de novo, porque quando a gente faz algo que a gente não deu conta, a gente fica desafiado naquilo e quer de novo. Então, ele vai falar assim, pô, pelo menos da próxima vez que você for passar por isso, não precisa usar a sombra. Faça uma programação espiritual. Pelo menos a gente pode acompanhar, dizendo, você pediu. Para que não lhe anulem a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, um arcanjo não deixará de torturá-lo também. Ele está afirmando, não está perguntando, né? Vai te torturar. Quem? A força humana. É ilógico, ele está falando, não é racional, não é lógico, não é inteligente, está falando assim, disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então, não importa a quantidade de pessoas que estão caminhando numa direção, se estiver errado, todas, sem exceção, terão que voltar e corrigir. Portanto, nada adianta você fazer uma escolha pela maioria, pela quantidade. Todos irão regenerar-se, refazer a trajetória, inclusive você que escolheu. Isso não é menos dolorido, isso é uma ideia que a gente tem de que vai doer menos.
se eu reparar os meus erros em coletividade, com muitas pessoas. É como se a fome que vai dar no meu estômago vai doer menos se milhões de pessoas estão sentindo dor no estômago de fome. Não dói menos. Dói tanto quanto. Portanto, mesmo que você caminhe sozinho, vá na sua direção, naquilo que a sua consciência lhe manda. Né? Certo? E pronto. Não fique observando quantos estão indo na mesma direção sua. Porque não é a quantidade de pessoas que acertam, que erram, que te ajudam nas consequências das suas escolhas, únicas escolhas. Tá bom? Então, não esperem nós, cristãos, e eu acho incrível isso aqui, porque, gente, eu pego, às vezes, um livro espírita, e não há nenhum livro espírita que a gente não leia em que ele fala dessa maneira, né? De que cristãos, não espere glória, não espere vantagem, não espere facilidade, não espere o país da Alice, o país das maravilhas. Espere dificuldade, luta, trabalho, aprimoramento, renovação, crescimento. Isso que você espera. Então, eles preparam bem lúcido o cristão. E, no entanto, às vezes a gente vê determinadas religiões falando que, como se a Bíblia fosse um repositório de uma carta magna do sucesso financeiro, da fama, da glória, da vida longa, do encontro com Deus aqui na Terra, do encontro com Deus e implantação do reino aqui na Terra. É interessante isso. É como se a doutrina espírita estivesse remando contra a inúmeras outras religiões ou correntes religiosas. Porque nós estamos no ano de 2024 e já pensou você ouvir alguma coisa nesse nível aqui? Onde você ouve isso aqui? Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Uma coisa dessa não dá nem intenção de muitas pessoas querem ver, ler ou ouvir. A gente quer falar do Antigo Testamento, né? Aí, com o Antigo Testamento, gente, a gente adora o rei Salomão, o rei Davi, o rei, a princesa, o exército, o reinado, Ai, aí a gente adora falar, porque a gente adora de falar. Um dia, na internet, uma menina estava até pregando até muito bem, estava até ensinando bem, de repente ela falou assim, não deixe de repetir que o nosso Deus é um Deus do exército. Aí eu já mudei, cara. Como nós somos pobres. Como nós somos pobres na maneira de pensar que um Deus, que alguém para ser poderoso tem que ser bélico. Então eu não acredito no amor, no poder do amor, que alguém para ser poderoso não tem que amar. Eu não acredito que se eu amar mais do que a bazuca, se eu amar mais do que o tanque de guerra, mais do que o míssil, mais do que o avião, mais do que homens se matando jovens na linha de frente, eu acho que o amor não pode vencer isso. O amor não pode vencer a guerra. O amor pode vencer a guerra. É a única coisa que pode vencer a guerra. Não é armas. Quem guerreia não vence. Não vence. Porque aquele que perde é escravo. Quem ganha vive traumatizado das percas que teve e desse poder, da forma que ele alcançou o poder. Só o amor vence, porque o amor mata a vontade de guerrear na fonte. Ela tira a vontade de guerrear. Então, esse Deus não é Deus de exército, é Deus de amor. E onde é um Deus de amor, não tem exército. Outra coisa também, nós estamos ouvindo muito na internet, a grande, com essa mesma característica,
extraterrestres. Então, os extraterrestres estão chegando na nave, porque é uma força oculta combatendo o mal, o comandante interestelar de não sei mais o que, de nave e tal. E eu fico pensando, já estão criando outro deus de exército. Agora não é mais deus de exército, agora é deus de nave espacial. E aí ele vem para brigar também, ele vem para brigar. E segundo a mensagem de um ser extraterrestre, não sei quantas milhões de naves, não sei quantos homens à disposição. De novo, bélico. É como se a gente sempre trocasse. Antes era na pedra, depois arco e flecha, depois atirando bala, bomba, avião. Agora tem que guerrear espaçonave. Só sofisticamos os armamentos bélicos. Mas continuamos a achar que a paz, o equilíbrio e a harmonia no universo só se estabelece através da força. Gente, eu vou dizer uma verdade a vocês. Quem acredita nisso, que é realmente eu preciso de um Deus forte, com armamentos bélicos, com força de laser, de raios, de mais não sei o quê, é porque realmente não acredita no amor. Agora, eu só fico fazendo uma pergunta assim. Olha para Jesus e me diz ali, eu não vi, mas se ele carregou pelo menos um palitinho de dente como arma. Você viu ele gritar só para espantar o ladrão e depois falar, tô brincando, eu sou bonzinho. Só tô brincando. Você viu ele olhar feio para alguém? Até para o soldado que lhe dá um tapa, ele ensina. Para os que pregaram na cruz, Pai, perdoai, não sabem o que fazem. Para o homem que diz, você não é filho de Deus, desça da cruz. O olhar dele. É possível esse homem que veio até nós estar numa nave jogando laser, atirando com um exército de naves descendo na Terra? Não, gente. Então nós fomos enganados. E toda a escrita que veio depois da Bíblia, no Novo Testamento, e toda a escrita que veio depois da Bíblia, é toda falando em perdão, amor, 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 amor. Aí eu digo assim, eu estou falando isso, mas há uma multidão que vai sintonizar com o Deus de Moisés, não com o Deus do Novo Testamento. Porque o Deus de Moisés é bélico. Mas existe dois deuses? Não, é que o Deus de Moisés não é Deus. É o benfeitor abaixo de Deus. O Deus de Jesus é Deus. É o que criou todo o universo. Essa é a diferença. Então, por isso ele era bélico. Tanto quanto o povo da época. Jesus veio pronto para um povo que não estava pronto. Alguns benfeitores estão prontos para aquele povo, para guiar e orientar aquele povo. É diferente. Jesus estava pronto para um povo que não estava pronto. Além, muito além do tempo.